Todos graça e paz do Senhor Jesus, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Estamos aqui mais uma madrugada, Juliana Veloso, eu sou seminarista no Betel Brasileiro em Solânia, congrego na igreja do Betel Brasileiro em Solânia, sob a direção do pastor Thales Vieira e da missionária Juliana Evangelista. É um prazer ter você aqui, seja muito bem-vindo, Lucas Pereira, paz do Senhor. E, como é de costume, nós sempre fazemos uma oração inicial para que nós tenhamos essa live consagrada ao Senhor. Amém? Então, curva a cabeça, feche seus olhos, vamos buscar a presença de Deus, a sua direção, a sua unção e a sua graça. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, cumprindo o horário, cumprindo o cronograma, estando na brecha, nos colocando à disposição, Senhor Jesus, para te servir, para te honrar, para te engrandecer. Pai querido, perdoa os nossos pecados, em nome de Jesus. Corrige, meu Deus, as nossas falhas. Aperfeiçoa, transforma, modifica, adequa ao nosso temperamento, aquilo que ele precisa ser, como filhos de Deus. E que nós tenhamos da tua parte a graça necessária para não reincidir mais, Senhor, nos mesmos erros. Concede-nos o poder condizente para que isso aconteça, Senhor, mediante o Teu Espírito Santo. Pai, eu consagro a Ti essa live, entrego esses minutos, esses momentos que se seguirão nas Tuas mãos, para que o Senhor me use para o louvor da Sua glória, para que eu fale de maneira clara, objetiva, de maneira que aquilo que o Senhor precisar compartilhar nesse momento seja entregue de forma competente, Pai, e de forma apropriada. Eu consagro essa live ao Senhor. É assim que eu oro e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Oi, Deus amar, a paz do Senhor Jesus. E hoje a gente vai refletir sobre milagres. Vamos refletir sobre milagres. Mas será que todo milagre que é realizado, todo sinal, né, essa palavra que a Bíblia usa muitas vezes no Novo Testamento para autenticar, veja só, para autenticar a autoridade de alguém, ou a origem, ou a natureza, né, de alguma coisa, de alguém, normalmente a Bíblia utiliza essa palavra sinal. Mas será que todo sinal, todo milagre, toda demonstração de força, de poder, ela acontece sempre vinda da parte do Senhor Deus Todo-Poderoso, nosso Pai, Pai do nosso Salvador, ou mesmo do Senhor Jesus? O que é que a Bíblia fala sobre isso? A gente vai refletir um pouquinho a respeito, tá certo? Então eu queria que, se possível, vocês abrissem a Escritura no livro de Apocalipse. Apocalipse no capítulo 16, no versículo 13. Amém? Apocalipse 16, verso 13, vai dizer assim: Então eu vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Vocês viram? Da boca da besta, da boca do dragão e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos sairão. Está profetizado no livro de Apocalipse. E esses espíritos, na dimensão espiritual, se assemelham a rãs. E eles operam sinais, são espíritos de demônios que operam sinais. Vamos lá no livro de Êxodo. Você dizer assim, não, Ju, é porque se trata já de um cumprimento, né, do final dos tempos. O livro de Apocalipse é um livro bastante simbólico, né? É uma literatura normalmente apocalíptica, é o fim de todas as coisas. Então essas coisas sobrenaturais e malignas vão abundar muito nos últimos tempos, né?
E esses sinais aí a gente entende e sabe que realmente vão ser operados da parte do maligno. Mas é importante a gente ver que essa consciência de que nem todo milagre, nem todo sinal, nem toda autenticação maravilhosa da parte do Senhor nos livra do erro. Nos livra de acreditar, de seguir e de acreditar honra e glória aquilo que não vem da parte do Senhor. Então, quero que os irmãos marquem aí no livro de Apocalipse. Vamos para o livro de Êxodo. Isso mesmo, o livro de Êxodo. No capítulo 8, diz assim a palavra do Senhor, capítulo 8, versículo 5. Disse mais o Senhor a Moisés: dize a Arão: estende a mão com o teu bordão sobre os rios, sobre os canais e sobre as lagoas, e faze subir rãs sobre a terra do Egito. Arão estendeu a mão sobre as águas do Egito, e subiram rãs e cobriram a terra do Egito. Versículo 7. Presta atenção aqui. Então os magos, que magos? Os magos que serviam ao faraó, fizeram o mesmo com as suas ciências ocultas e fizeram aparecer rãs sobre a terra do Egito. Amados, aqui nós vemos que a manipulação da dimensão sobrenatural, ela não é uma prerrogativa exclusiva do nosso Senhor. Preste atenção, porque nem todo sinal, nem toda maravilha, nem toda praga, nem toda demonstração de força, de controle da natureza ou de adulteração da natureza vem da parte do Senhor. Nós acabamos de ler aqui que Moisés, através de Arão, mediante uma ordem do Senhor, operou, este milagre. As rãs se multiplicaram, mas os magos de Faraó fizeram a mesma coisa. Está escrito aqui no capítulo 8. Eu iniciei dizendo isso aqui, que nem todo sinal, nem toda maravilha, nem todo milagre vem da parte do Senhor. E é fundamental que nós, como Igreja do Senhor, saibamos disso, para a gente não se maravilhar, para a gente não sair seguindo, acreditando de cara que algo que é muito maravilhoso necessariamente veio da parte de Deus. Quer ver uma outra coisa? Vamos ler aqui a praga dos piolhos, certo? Disse o Senhor a Moisés, diz a Arão, versículo 16, ainda no capítulo 8 de Êxodo. Diz a Arão: estende o teu bordão e fere o pó da terra, para que se torne em piolhos por toda a terra do Egito. E fizeram assim. Arão estendeu a mão com seu bordão e feriu o pó da terra. E houve muitos piolhos nos homens e no gado. Todo o pó da terra se tornou em piolhos por toda a terra do Egito. Verso 18. E fizeram os magos o mesmo com as suas ciências ocultas, para produzirem piolhos. Amém? Porém, não o puderam. Aqui, eles tentaram, não prosseguiram, mas nós, pelo texto da Escritura, vamos saber que aqueles que trabalham ao lado de Satanás não se intimidam com os sinais que são operados pelos servos de Deus. Muito pelo contrário, eles tentam reproduzir e muitas vezes eles conseguem. Agora nós sabemos que nosso Deus, o nosso Pai, ele é todo poderoso. Amém? E nós sabemos também que o maligno é limitado, porque é uma criatura. Mas a audácia de querer efetuar o milagre, o sinal, a maravilha, estará presente. E o texto de Apocalipse aponta para um cumprimento dessa perspectiva. Porque lá
A besta, o dragão e o falso profeta vão proferir palavras, dessas palavras, espíritos imundos serão como espíritos imundos que vão operar sinais para enganar os reis da terra, ou seja, as autoridades da terra. Então, meus amados, nós vamos orar com base nessa palavra, fazer a primeira oração aqui da noite não, né, do dia, para nós pedirmos ao Senhor, primeiro, sobriedade, segundo, discernimento. Talvez nós possamos ser enredados por causa desses sinais maravilhosos. E o Senhor nos adverte, deixou escrito na palavra que nós não devemos necessariamente atribuir estas obras miraculosas a Ele instantaneamente e imediatamente. Isto é tão verdade que o apóstolo João descreve na sua epístola, na primeira epístola do apóstolo João, no capítulo 4, a partir do versículo 1, que nós não devemos crer em todos os espíritos, mas devemos primeiro provar se os espíritos procedem de Deus. Isso é tão necessário, a paz do Senhor, Dulce, porque se alguém espera a autenticação de um sinal, de uma maravilha, como sendo necessariamente da parte do Senhor, essa pessoa corre um risco de ser enganada pelo mundo espiritual demoníaco. Porque nós acabamos de ver que aqueles que trabalham em cooperação com o mundo das trevas têm a capacidade, até um certo ponto, de operar e até de simular de maneira igual uma maravilha, um milagre, um sinal que foi operado através de um autêntico servo de Deus. E aí, como é que a gente vai fazer para diferenciar se esta categoria de sinais e de maravilhas estiver dentro da esfera de atuação, dentro da limitação permitida por Deus para esses servos do ocultismo, para esses servos de Baal, esses servos de Satanás? Então, a igreja precisa pedir esse discernimento, essa sobriedade e aprender a testar os espíritos. Amados, lembrem-se da escrava adivinhadora. A escrava adivinhadora não falou mentira com relação a Paulo. Ela disse que Paulo e Silas vinham compartilhando o evangelho. E esses homens mostravam o caminho da salvação. Ela vinha gritando, gente. Ela vinha anunciando o que era uma verdade. Ela não estava mentindo. Amém. Mas qual era a fonte daquela revelação? É isso que o Senhor traz para nós nessa manhã. Qual é a fonte? De onde vem? Autentica a quem? Traz louvor para quem? E nós sabemos pela Escritura também que pelos frutos é que nós vamos conhecer os servos do Senhor e os servos de Satanás. Não são pelos dons. Presta atenção aqui. Não são os dons que autenticam a filiação das pessoas. Porque a Escritura também é clara. Ou você serve a Deus ou serve a Satanás. Não tem ninguém perdido aí no meio do muro, não. Porque não existe na dimensão espiritual essa indefinição. Se você não é de Jesus, pode acreditar, você está debaixo da potestade de Satanás. É isso que a Escritura diz. Amém? Então, é pelo fruto que a gente vai conhecer. E é bom que a gente saiba que, sim, eles são ousados, sim, eles têm poder de repetir determinadas categorias de sinais, de maravilhas, até um certo ponto. E quando não conseguem, confundem, reconhecendo servos de Deus, mas operando a partir de uma fonte maligna. Curva a cabeça e fecha os olhos. Vamos orar em nome de Jesus, porque talvez você tenha aí em casa pessoas que estejam enredadas em religiões falsas, em falsas crenças, em falsas doutrinas, que se apoiam firmemente em demonstrações de poder do sobrenatural
E eu te digo, essas demonstrações de poder, elas são autênticas, elas são reais. Elas só não provêm da fonte santa, que é o nosso Deus, que é o nosso Senhor Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso nas nossas vidas e o Senhor zela pelo nosso caminho, zela pela nossa trajetória. O Senhor deixou todas as coisas escritas para nos instruir, para nos esclarecer e para que nós sejamos prudentes. Senhor, em primeiro lugar, eu peço sabedoria, eu peço discernimento, eu peço, Senhor, que o Senhor conceda a capacidade, a condição a cada um que aqui está e a cada família aqui representada. Aleluia. A cada família aqui representada, Senhor, a proteção necessária, a blindagem do sangue de Jesus contra toda falsidade, contra toda mentira, Pai. Toda mentira do mundo espiritual que enreda, que enreda o teu povo ou que enreda os familiares do teu povo, Senhor. Pai, cobra a minha vida com o sangue de Jesus, dos meus filhos, do meu marido. E, meu Deus, eu te peço misericórdia e compaixão, Senhor, de todos aqueles que estão enganados, que estão acorrentados, que estão presos nos laços das mentiras, meu Deus, do mal, crendo que são coisas boas, que aqueles milagres, que as maravilhas, que as revelações, que as unções, que aquilo que é predito, que as curas vêm de tua parte. Porém, estas pessoas continuam e seguem mergulhadas em religiões mentirosas e falsas, que não reconhecem ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador e que não acreditam na tua palavra. Então, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, olha para cada um que aqui está, olha para a minha vida, para a vida da minha família, e conforme a tua misericórdia, Senhor, exerce, Senhor, essa compaixão, abrindo os olhos, abre os olhos espirituais deles, conceda que eles compreendam com o coração, para que eles sejam convertidos, eles sejam libertos, e eles abandonem essa mentira e venham para a luz e venham para a verdade. Pai, eu oro também por todos aqueles que ainda vão vir assistir essa live, para que o Senhor estenda essa misericórdia também a eles. Jesus, Tu és aquele, Senhor, onde os tesouros da sabedoria, do conhecimento estão ocultos, escondidos. Concede-nos a graça, Senhor, de obter ensino, sabedoria, discernimento, clareza, sensibilidade, para que a gente não seja enganados. Livra-nos do engano, livra-nos da mentira, livra-nos dos sinais, das maravilhas, dos milagres malignos. Não deixa que o nosso coração vá após qualquer demonstração de poder, Senhor. Nos faz, meu Deus, sóbrios, nos faz prudentes, conscientes, lúcidos, sérios, graves, solenes com essas coisas, Senhor. Não nos deixe, meu Deus, nos comportar de um modo ingênuo nem leviano quando se trata dessa matéria. Protege-nos, ó Deus. Não nos deixe ser enganados, Senhor. Que nós tenhamos a humildade de saber que podemos sim ser enganados, Senhor, e assim clamar pela tua proteção, pelo teu ensino, pela tua explicação, pela tua mão poderosa, nos protegendo de toda sedução do inferno. É assim que eu oro, é assim que eu já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Deixa eu ver que horas são aqui, pessoal.
Só um pouquinho. 1h24 da manhã. Deixa eu saudar quem entrou agora, quem tá aqui comigo. Deixa eu ver, a Dulce permanece aqui comigo. Um beijão pra ti, Dulce. Deus amar também. A Rosa passou por aqui. A Celi Fidelis. E o Lucas Pereira. Amém. Agora a gente vai meditar um pouquinho em Salmos. O livro de Salmos são 150 salmos. E se a gente dividir por 30 dias, durante 5 meses, a gente tem como meditar nesse livro, cada vez um pouquinho, né? Para aprender com esses homens de Deus a como expressar de modo apropriado e adequado, né, as nossas necessidades em oração. Então, eu gostaria que vocês fossem ao Salmo 2. Ontem nós lemos o Salmo 64, meditamos no Salmo 64 e hoje nós vamos ao Salmo 2, que trata do reinado do Messias, o reinado do ungido do Senhor, que é o nosso Jesus, amém? Bom, só para dar um panorama do livro de Salmos, são 4 livros, tá certo? 5 livros. E os salmos, eles são primeiramente dirigidos ao Senhor, certo? E na antiguidade, eles desempenhavam um papel central no culto, tá certo? E aí eles englobam várias experiências humanas, né? O salmo, ele passeia por todo tipo de sentimento que o ser humano cristão, crente em Deus, pode experimentar na sua peregrinação aqui na Terra. Então, muitas vezes a gente encontra aquela expressão precisa, cirúrgica, objetiva, apropriada para o nosso sentimento, que às vezes a gente não tem como, né, no nosso vocabulário normal, levar a Deus, mas em Salmos parece que isso foi assim condensado de uma maneira primorosa. Parece não foi, né? O próprio Espírito Santo inspirou estes homens para poder colocar na ponta da língua deles, encher o coração deles das palavras corretas, para poder expressar, né, essa necessidade, esses sentimentos, as experiências positivas, negativas, as expectativas, as necessidades de atenção a clamor, livramento, os louvores, enfim, é um livro maravilhoso. Então, por favor, Salmos 2, a partir do versículo 1. A gente vai tratar de um tema que muita gente escarnece, faz piada, né? Com a possibilidade de que isso que eu vou falar para vocês exista na realidade. Nós vamos falar de conspirações, certo? Eu vi uma ministração com base no Salmo 2, numa consciência cristã, não sei se fosse de 2019, de um preletor de Antígua e Barbuda. Esqueci agora o nome dele. Ele pregou no Salmo 2. E é tão interessante que, obviamente, ele se ateve a todo o formato da pregação expositiva, né? Ele é um reformado, mas ele foi muito enfático em expressar, durante a sua exposição, a existência dessa rebelião oculta, porém organizada, sistemática, deliberada, consciente das autoridades da terra contra as leis de Deus e quanto à pessoa de Cristo. Outro dia eu estava vendo o comentário da King James sobre esse salmo e a ideia é a mesma. E glória a Deus por isso, porque eles extraíram de um modo honesto, sincero, através do método de interpretação histórico-gramatical, o que é que aquele texto queria dizer. Então hoje a gente vai ler o Salmo 2 e dizer para vocês, não achem que é coisa de gente que delira. Isso é teoria da conspiração. Não ria. Não faça isso. A Bíblia é farta de exemplos de autoridades, de grandes autoridades, de postos elevadíssimos, reis, príncipes, governadores, procuradores, tetrarcas, gente da mais alta aristocracia metida com conspirações e refletindo isso na sua conduta e na sua crença espiritual. Então vamos lá. Verso 1. Porque se enfurecem os gentios
e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Versículo 4. E ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, constituí o meu rei. Sobre o meu santo monte Sião, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Então, isso aqui é uma exposição clara e inequívoca de que os poderosos da terra, eles podem atuar e normalmente atuam a parte do conselho do Altíssimo, a parte da palavra de Deus. Eles fingem a piedade que eles não possuem, o temor que eles não têm. Quantas vezes a gente vê em campanha política, os políticos entrando nos templos das igrejas, né? Se fingindo crentes, piedosos, fiéis. E tem igreja que adora comprar essa imagem, né? Adora se associar com essa gente canalha que nunca pisou num culto, nunca pisou numa missa. E, entretanto, as pessoas acham que eles, sim, são pessoas tementes, piedosas, realmente interessadas, né, na expressão de fé, de religião do povo. Meus amados, estes homens têm a sua agenda oculta. Estes homens e estas mulheres possuem uma agenda oculta. A paz do Senhor, Felipe Lira, para você que entrou agora e para Valdilene também. E nós estamos aqui refletindo sobre a conspiração que há em níveis altíssimos de autoridade na terra. Presidentes, governadores, reis, deputados, juízes, enfim, gente a quem Deus delegou autoridade para exercer o poderio na terra. Estes não necessariamente têm aliança com Deus. Preste atenção aqui. Preste atenção nisso. E eu vou dizer mais. Não é porque se apresenta como crente, como cristão, que necessariamente essas pessoas são ovelhas autênticas do Senhor Jesus. Estas pessoas podem trabalhar com seus interesses pessoais ocultos e sair dando a paz do Senhor da maneira mais canalha e cara de pau que você puder imaginar e supor. E a igreja muitas vezes, não, mas ele falou 2 ou 3 palavras do jargão, né? Do clichê evangélico, então é homem de Deus, é mulher de Deus. Será? Será mesmo que são? Será mesmo que a igreja é tão ingênua assim ao ponto de acreditar que aquele que nunca foi visto no culto de domingo, na reunião de oração, não teve trajetória nenhuma com Deus, milagrosamente se converteu justo na época de campanha? Nós vamos ter eleições esse ano, amados. Você vai ver coisa, como diz o pessoal, né, na internet. Meu filho, você vai ver coisa. E os irmãos têm essa amnésia, né? E aí eu vou dizer mais. Irmãos que esperam nas promessas dos políticos, né? Sabidamente condenados, sabidamente corruptos, sabidamente irresponsáveis, ladrões, maçons,
certo? Porque maçonaria não tem nada a ver com o evangelho, e tá assim de crente e maçom ao mesmo tempo, pastor e maçom ao mesmo tempo. Pesquise a história da maçonaria, pesquise, para você saber que ali não tem Jesus, mas nem na porta da entrada, meu filho. E mediante o Salmo 2, Deus declara que existe sim esta conspiração. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Isso é uma clara figura de linguagem para eles tentando se libertar dessa limitação imposta pelo nosso Deus, porque afinal de contas quem controla todas as coisas é o Senhor. Mas eles não querem se submeter a esta realidade. Eles querem operar e agir e conquistar a parte de Deus, a parte dos limites de Deus, a parte da lei do Senhor, a parte de tudo aquilo que a gente entende, sabe, conhece como justo, santo e bom. Então, essas leis que estão sendo aprovadas, né, essas realidades que estão sendo cada vez mais postas em prática por juízes, por magistrados, por membros de ministérios públicos, por governadores, por presidentes, ministros. Gente, acorde. Igreja, não é possível que numa altura dessa do campeonato, com Jesus às portas, a gente ainda se deslumbre com essas criaturas. Se deslumbre com Cristo. Eu tenho que me deslumbrar com o poder de Deus. E você também. Amém. Isso não quer dizer que a igreja não tenha que se interessar, né? E não tem que vigiar e não tem que orar pelas autoridades. Nós precisamos fazer todas estas coisas. O alerta aqui é: não creia que todo o irmão ou irmã que se apresenta como serva do Senhor é de fato servo do Senhor, especialmente se ele tiver algum cargo de autoridade. Você viu esse fulano, essa fulana na igreja? E mais, você tem provas da autenticidade, da trajetória piedosa dessa pessoa, porque também tem gente que bate o ponto na igreja e não vale nada. E não vale nada, inclusive com a anuência pastoral. Certo? Então, o Senhor tem uma palavra para esses: é melhor que vocês beijem o filho, sirvam a Deus com temor e se alegrem nele com tremor. Versículo 12. Beijai o filho para que não se irrite e não pereça no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Portanto, bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém, meus queridos. Então, esse salmo, vou só para finalizar aqui essa ideia e pedir que venha essa sobriedade, né, para as nossas lideranças, que não comprometam a noiva do Cordeiro com associações espúrias, com gente que não vale nada, certo? Que venha esse temor, esse tremor aos corações das lideranças, e que os irmãos, nós, não fiquemos deslumbrados, porque o político A ou o político B, o ministro A ou o ministro B veio à nossa igreja, está buscando a bênção do Senhor. Pelo amor de Deus, né? Não sejamos crianças, não sejamos ingênuos. Então, o comentário desse salmo diz o seguinte: esse salmo real, provavelmente associado à cerimônia de entronização do novo rei, contrasta a rebelião dos reis terrenos com a grandeza e o poder de Deus. Ao que parece, a coroação do rei de Israel era acompanhada de agitação e de rebelião nas nações sobre as quais Israel dominava. Assim, o rei de Israel asseverava a sua autoridade como um ungido de Deus, literalmente Messias, e a revolta contra o povo de Deus também é retratada aqui como uma forma de rebelião contra o próprio Deus. Ou seja, se levantar contra a igreja do Senhor, aprovar leis espúrias contra a noiva do Cordeiro, limitar a liberdade de culto, invadir os locais de culto, perseguir, escarnecer,
atacar, sabotar qualquer atividade que venha de um povo identificado como povo de Deus, que de fato vive as práticas da palavra do Senhor, é fazer tudo isto contra o próprio Deus. Lembre-se, Paulo no caminho para Damasco, envenenado, possesso, né, foi interrompido na sua sanha sanguinária pelo próprio Jesus, que perguntou para ele: Paulo, por que você me persegue? Paulo tinha pego cartas para perseguir outras pessoas, mas Jesus se interpôs contra isso e declarou: por que você me persegue? Então, esses, quando fazem essas coisas, atacam, humilham, oprimem ao próprio Deus, ofendem ao próprio Senhor. Então, que isso fique muito claro, para que essas pessoas que fazem isso se arrependam enquanto é tempo, porque a ira do Senhor vai se inflamar. E que eles trabalhem com tremor, se alegrem no temor do Senhor e venham para o lado certo da história enquanto é tempo. Amém? Parem de conspirar, parem de simular a piedade, o temor, a reverência que não possuem, e parem de usar o povo de Deus como trampolim para o alcance dos seus objetivos espúrios. E as lideranças que têm o prazer nefasto em associar as igrejas a estes camaradas, a estas serpentes, que tomem vergonha na cara e não façam mais isso. Amém? Então vamos orar para a gente passar aqui para os momentos finais da nossa live, onde a gente intercede pelos pedidos de vocês. Mas a respeito do Salmo 2, hoje foi a nossa reflexão, tá certo? Vamos ao nosso Pai em oração, pedindo para que nós não sejamos esses ingênuos, enganados por essas raposas que deliberadamente conspiram contra o Senhor e o nosso ungido, nosso Salvador Jesus Cristo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu peço que o Senhor trabalhe no coração dos irmãos, no meu coração, de todos que compõem a tua igreja, para que nós não sejamos ingênuos, criancinhas, que veem as declarações, o comportamento dessas aves de rapina e se compadecem e achamos que talvez eles estejam com um bom coração, com boas intenções, adentrando na tua casa, Senhor. Eu peço em nome de Jesus que desde antes, meu Deus, do pleito, o Senhor revele, exponha, ridicularize os teus inimigos, Senhor, porque aqui o Salmo diz que o Senhor se ri e zomba deles. Pai, expõe todo falso, todo hipócrita, todo o político ou política que quer fazer do teu nome, do evangelho, da igreja, trampolim de campanha, Pai. De todo aquele que ascende aos altos cargos como magistrados, nos tribunais, nas procuradorias, nos ministérios públicos, esses mentirosos, esses que possuem vida dupla, servindo a Baal de coração e fingindo que te temem, expõe esses ao Senhor. Deixa eles desmoralizados, Jesus. Livra a tua igreja dessa raça de víboras, ó Deus. Faz com que os pastores, meu Deus, não andem como miseráveis, de pires na mão, se julgando, meu Deus, importantes, porque esses infelizes estão procurando eles, meu Deus, para obter apoios, alianças. Cura essa síndrome de vira-lata, Senhor, dos pastores, dos missionários, das missionárias, que saem lambendo as botas desses homens e dessas mulheres que não têm compromisso contigo. Muito pelo contrário, querem nos usar, Senhor, querem usar a igreja, querem fingir aquilo que não são. E quando chegam lá, ignoram as promessas que fazem e continuam servindo a Satanás e a Belial, Senhor, aprovando leis espúrias, injustas, violentas e que atacam a tua igreja, o teu povo e os teus princípios.
Então, Pai, eu peço em nome de Jesus que o Senhor já antecipe, meu Deus, essa limpeza, essa exposição, para que ninguém seja tomado como inocente. Se alguém aqui, depois de toda a revelação que o Senhor fará, ainda assim se associar, que saiba que está se associando de maneira deliberada e rebelde. A todos esses, meu Deus. É assim que eu oro, é assim que eu te peço, é assim que eu já te agradeço. Peço que o Senhor dê ousadia, coragem a todo membro, líder, pastor de congregação, de preservar a santidade do altar, de preservar a integridade da tua casa e de não colocar nenhum imundo, nenhuma imunda dentro da tua casa, em o nome de Jesus. É assim que eu oro, é assim que eu já te agradeço. Nos dá coragem, Senhor, de nos mantermos coluna, baluarte da verdade, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Glória ao Senhor Jesus. Seja bem-vinda, Tia Beth Confeitaria. Nós estamos aqui chegando à parte final da nossa live. Meditamos, em primeiro lugar, sobre a origem dos sinais, das maravilhas, dos prodígios, e vimos pela Escritura que nem sempre estas coisas são operadas pelo Senhor, e agora vimos que existe sim toda uma categoria de altas autoridades no mundo inteiro que estão trabalhando de maneira silenciosa, oculta, contra Deus e o seu ungido. Amém? Chegou aqui o primeiro pedido de oração. A Beth está dizendo: ore, porque eu estou sentindo mal. Está com dor no peito? Beth? Amém. Pai, em nome de Jesus, eu te apresento, Senhor, a minha irmã está sentindo mal nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, traga alívio físico, Senhor. Alívio físico no peito dela, Deus. Coloca a mão, Senhor. Arranca, meu Deus, toda a dor, toda a pressão, todo o desconforto que ela está sentindo nesse momento, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. É assim que eu te peço. É assim que eu já te agradeço. Amém. Seja bem-vinda, Joelma. Joelma Silva está aqui conosco. A paz do Senhor Jesus. Hoje é quarta-feira já, né? Terça para quarta-feira, né? Nós queremos orar pelas atividades do Betel Brasileiro. Como é de costume, a gente sempre apresenta o dia de trabalho no Betel. Enquanto isso, vocês podem ir colocando aí os pedidos de vocês, tá bom? Senhor, em nome de Jesus, ainda na tua presença, nós te apresentamos o Betel Brasileiro. Apresentamos, meu Deus, os pastores, os missionários, todos os colaboradores, diretoria, diretores, para que na volta, Senhor, desse feriado, Pai, eles possam encontrar forças, vigor, ânimo, alegria de retornar, Pai, à tua casa e dar continuidade, Senhor, às atividades. Sabemos que as pausas são uma bênção, mas às vezes, Senhor, produzem uma certa letargia, um atraso, né, desnecessário. Então, que aquilo que ficou, meu Deus, em suspenso, que possa fluir novamente, debaixo da tua direção, com a tua bênção, com a tua unção, Senhor, em nome de Jesus. Abençoa, Senhor, o Instituto de Superação, abençoa o CETEMIB, abençoa o MIB, abençoa a diretoria administrativa e todos aqueles que compõem estas instituições, no nome de Jesus. É assim que nós oramos, é assim que já te agradecemos, para a honra e glória do teu santo e poderoso nome. Amém? Também quero orar, queria que você se juntasse comigo as orações, as intercessões pelos nossos irmãos na Ucrânia, tá certo? Pastores, missionárias que estão na Ucrânia e os crentes, os irmãos ucranianos, tá certo? Para que Deus os proteja, os livre, os guarde e abrevie esse conflito em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós temos visto as imagens impressionantes na televisão, temos tido acesso, Senhor, também a tanta desordem, a tanto sofrimento
E também há tantos desencontros de informação, Senhor Jesus. A contra-informação, às vezes a gente não sabe exatamente o que está acontecendo e nós não conseguimos nos posicionar de maneira objetiva para poder te pedir, Senhor. Mas eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas, sabe como melhor direcionar o nosso pedido. E é nisso que nós confiamos, mediante a assistência do Teu Espírito Santo. Então eu te apresento, Senhor, os nossos irmãos e irmãs cristãos que estão na Ucrânia. Nós te apresentamos todos aqueles que precisam sair do país, que querem sair do país, que o Senhor os ajude, que o Senhor provê o transporte, a segurança, o sustento necessário para que encontrem asilo em outros países. Pai, em nome de Jesus, que os nossos irmãos e irmãs possam descansar na força do Teu poder e saber que o Senhor continua no controle, mesmo em face a uma guerra. Pai, repreende do coração deles todo espírito de medo, Senhor. Todo temor excessivo, desnecessário, Senhor. Que eles possam te sentir, que eles possam descansar no Teu poder, na Tua pessoa e no Teu amor e na Tua fidelidade. Senhor, em nome de Jesus, derrama graça, sabedoria, entendimento, coragem entre os missionários, os pastores, tuas lideranças na Ucrânia, Senhor. E eu peço, meu Deus querido, livra o teu povo do mal, livra o teu povo da guerra, livra o teu povo do conflito, livra todo aquele, meu Deus, irmão, irmãzinha, fiel, os bebês, as mães, os maridos, as esposas, as crianças, os jovens, os adolescentes, da morte, da dor, dos ferimentos, Senhor, das bombas. Pai, livra, meu Deus, protege com teu escudo poderoso e santo, ó Deus. E mais uma vez eu te peço, provê o escape, Senhor Jesus, a todos aqueles que podem e querem sair do país. É assim que eu oro, é assim que eu já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então é isso, meus irmãos. Não tem mais nenhuma oração aqui, nenhum pedido. Não tem não. Não estou vendo não. Se chegou alguma coisa, vocês, por favor, coloquem novamente. Tá certo? Bom, eu tô vendo que não tem mais. Então, nós vamos encerrando a live por aqui, tá bem? Deus abençoe a vida de vocês. Conceda uma quarta-feira maravilhosa, de saúde, de paz, de vigor, de bênção, né? E de intimidade com o Senhor. Na sequência, nós vamos ter um outro irmão, uma outra equipe, para poder dar continuidade aqui à oração e à intercessão pelo Centro de Oração do Betel Brasileiro. Tá bom? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu ministério. E amanhã, se Deus quiser, aqui nesse horário, vai estar com a gente a nossa irmã Juliana Aragão e na sexta-feira a irmã Eunice Ferreira. Se Deus quiser, em nome de Jesus, tá bom? Então fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.